Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos continuar esse assunto de ácidos resolvendo alguns exercícios. Por isso então, pessoal, se você chegou agora nesse vídeo, eu vou pedir que você pause ele e assista a aula de ácidos 1. Por quê? Porque é imprescindível vocês terem essa parte de conceitual para conseguir entender os exercícios, realizar os mesmos e também compreender as explicações que eu estarei dando durante a aula. Lembre-se sempre, essas aulas com exercícios é a aula que eu quero que você pause o vídeo, tente resolver o exercício e posterior a essa resolução, acompanhe a correção comigo, ok? Beleza? Então, hoje, exercícios de fixação sobre ácidos. Primeiro exercício que nós temos aqui, exercício da Mackenzie. A dissolução em água do cloreto de hidrogênio gasoso ou gás clorídrico forma-se os íons H3O+, e o ânion cloreto. A respeito desse fenômeno, fazem-se as afirmações. Ele dá o número atômico do hidrogênio, o número atômico do oxigênio, o número atômico do cloro, certo? As moléculas de ácido clorídrico, por serem polares, são atraídas fortemente pelas moléculas de água. Pessoal, ácido clorídrico é uma molécula polar ou apolar? Polar, muito polar. Por quê? Porque por si só, se você ainda não lembrou agora aqui, ó, hidrogênio, número atômico 1, então vai ter um elétron na valência. É muito mais fácil de perder esse elétron. Cloro, se você fazer a distribuição eletrônica dele, você vai verificar que ele vai possuir 7 elétrons na valência. Cloro, ele é um halogênio. Lembra da tabela periódica? Família 17. Então, por si só, ele possui como característica uma altíssima eletroafinidade. Então, sim, vai gerar um momento, vai gerar uma distribuição não uniforme dessa nuvem eletrônica na molécula, dando essa característica de polaridade. Além disso, também, HCl em solução aquosa acaba se dissociando em íon, em cloro, em um ânion cloreto e o íon de hidrogênio, ok? Então, correto, a afirmação 1 está correta. 2. A quebra da ligação covalente no HCl. Pessoal, quando você tem ácido clorídrico, que é ligação covalente, não se deixe enganar, toda vez que temos hidrogênio com ametal é ligação covalente, não confundam isso, mesmo com a diferença de eletronegatividade muito alta, não confundam isso. Hidrogênio com ametal, ligação covalente. Quando nós temos em solução aquosa, sim, ocorre a quebra dessa ligação covalente, formando aquele hidrônio ali, ó, o H+, ele vai para a molécula de água, formando o hidrônio, o cátion hidrônio, e o ânion cloreto. Então, correto. Há a quebra, sim, dessa ligação covalente. 3. A reação é de ionização? Sim, correto. É a afirmação correta. A reação de ionização é o nome dado para essa dissociação ali entre o cloro e o hidrogênio. Beleza? Formam ionização, formam os íons. Beleza? Visto isso, quarta afirmação, o ânion produzido tem 8 elétrons na última camada. Como eu comentei na primeira afirmação, o cloro por si só é um halogênio. Halogênio, qual que é a característica dele? Eles são átomos que possuem 7 elétrons nas suas camadas, nas suas respectivas camadas de valência, certo? Então, o cloro normal do estado fundamental possui 7 elétrons. Ele se tornou um ânion com uma carga negativa. Ele se tornou um ânion com uma carga negativa. Por quê? Porque ele pegou aquele elétron do hidrogênio. Então, 7 elétrons, pegou o oitavo, ou seja, pegou um, ficou com 8 elétrons na valência. É correta essa afirmação? É correto. Logo, tanto a afirmação 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Qual alternativa você vai assinalar aqui? Ó? E de escola. Certo? Partindo para o próximo exercício da Unifap. Mesmo em locais não poluídos, a chuva contém ácido carbônico. Em locais poluídos, passam a estar presentes ácidos nítrico e ácido sulfúrico, que dão origem ao fenômeno conhecido como chuva ácida. Considerando-se os ácidos citados no texto, podemos afirmar que suas fórmulas moleculares são respectivamente. Vamos pegar lá. Pessoal, então, ele cita no texto ácido carbônico, vamos anotar aqui para não esquecer, ó.
ácido carbônico. Ele cita ácido nítrico, certo? Ele diz ácido sulfúrico, certo? Então, ácido carbônico, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Primeira coisa, qual que é o elemento central de cada um desses átomos? Você não identificou, mas aqui nesse primeiro o elemento central é o carbono. Vou fazer em preto aqui, para ficar mais... No caso desse primeiro momento é o carbono, no segundo é o nitrogênio, no terceiro é o enxofre. Beleza? Por isso já vamos ver as afirmativas. Nós temos as formas moleculares ali. Tem umas que tem cloro, tem umas que tem fósforo, então essas alternativas você já vai acabar eliminando, correto? Ácido carbônico, pessoal. H2CO3. Por quê? Não vai ser o HCl, H cloro, oxigênio. Então, você já sabe que tem como elemento fixo é o carbono. Você, nas alternativas, você já sabe que elimina o ácido com o cloro. Nitrogênio, ácido nítrico, HN, temos daí o O2 ou o O3. Já vamos dar uma olhada nisso. E o ácido sulfúrico, nós temos H2S alguma coisa. Temos aqui, pessoal, a diferenciação daí, o HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3. Como que você diferencia o que é ácido nítrico, o que é ácido sulfúrico e por que tem essa diferença? Lembra que vai ter que envolver aquele cálculo de Knox, certo? Então, o prefixo ico, pessoal, lembre-se que vai ter no final, pelo fato do prefixo ser ico, o NOx da molécula vai ter que ficar entre mais 5 ou mais 6. Certo? Então, você sabe que o NOx vai ter que ficar entre mais 5 ou mais 6. Você sabe que, ó, HO são oxiácidos, também você tem que saber isso. NOx mais 5 ou mais 6, dessa maneira. Ácido nítrico, HNO2 ou HNO3 é o que nós temos. Se o oxigênio ele for HNO3, como que fica o NOx dessa molécula? HNO3, o NOx aqui menos 6, aqui mais 1, logo o NOx do nitrogênio ficaria quanto? Ficaria um NOx de mais 5. Correspondente? É correspondente. Vamos fazer aqui em cima, só para vocês verificarem como que fica o NOx do HNO2, se eu não me engano, que ele está falando ali. HNO2. O NOx do oxigênio aqui fica menos 4, certo? Menos 2 vezes 2, menos 4. O NOx do hidrogênio aqui é mais 1. Mais 1 com menos 4 dá menos 3. Logo aqui o NOx do nitrogênio é de mais 3. Pessoal, NOx mais 3, NOx mais 5. Aqui ácido nítrico. Aqui ácido nitroso. Certo? Ácido nítrico, ácido nitroso. Beleza? Então, a primeira fórmula, você sabe então que a fórmula correta para o ácido nítrico, HNO3. No caso aqui do enxofre, H2SO4, que é um dos exemplos, e o segundo exemplo é H2SO3, se eu não me engano. H2SO3. NOx do oxigênio nessa primeira molécula. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então, ó. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 1 vezes 2, mais 2. Qual que é o NOx do enxofre aqui? Mais 4, para neutralizar essa carga. Então, aqui, NOx mais 4 não é correspondente a mais 5 mais 6. Aqui, NOx do oxigênio, menos 8. Aqui do hidrogênio, mais 2.
no óxido do enxofre nessa molécula, mais 6. Nesse primeiro momento aqui, nós temos então o ácido sulfuroso, então ácido sulfuroso, e aqui ácido sulfúrico. Então a molécula correta é essa. Então, você sabe que para o ácido carbônico, a molécula do ácido carbônico é o hidrogênio, carbono, HCO3, H2CO3, desculpa. Senão ele não vai dar um NOx. H2CO3, a molécula do ácido nítrico é HNO3 e a do ácido sulfúrico H2SO4. Logo, a molécula a alternativa correta que corresponde a isso é a alternativa C, onde nós temos ácido carboxílico com H2SO3, ácido nítrico com HNO3 e ácido sulfúrico com H2SO4. Beleza? Sempre tenha em mente a ideia do cálculo de NOx, pessoal. Próximo exercício, apagar aqui para não confundir. Opa, vamos lá. PUC São Paulo. Um grupo de alunos estava estudando para as provas de vestibular e, para isso, cada um deles iria explicar uma função inorgânica. Os alunos responsáveis pela explicação sobre ácidos fez as seguintes afirmações. Reage com carbonatos, CO3 com duas cargas negativas, liberando gás carbônico. Pessoal, reage com carbonatos liberando gás carbônico? Reagem, pessoal. Tanto que carbonatos é uma das utilizações, é um dos compostos utilizados para realizar a neutralização de ácidos. Ok? Então, está correto. 2. Formam soluções não condutoras de corrente elétrica. Falso. Lembra lá, em solução aquosa, ele acaba se ionizando, então isso possibilita sim a condução de correntes elétricas. Então está errada a segunda afirmação. 3. Não reagem com metais. Pessoal, ácidos reagem com metais. Tanto que algumas propriedades de ácidos é corrosão de metais. Então se ocorre corrosão, é porque ocorre reação. Ok? E por fim, são divididos em hidrácidos e oxiácidos? Correto, pessoal. São divididos em hidrácidos e oxiácidos, que nós já vimos na parte de classificação. Então a afirmação correta é a afirmação 1 e 4, correspondente à alternativa C. Exercício da FUVEST. Observa-se que uma solução aquosa saturada de HCl libera uma substância gasosa. Um estudante de química procurou representar por meio de uma figura os tipos de partículas que predominam nas fases aquosas e gasosas desse sistema, sem representar as partículas de água. A figura para a representação mais adequada seria, pessoal, ácido clorídrico em solução aquosa. Ácido clorídrico, a gente já conversou que ácidos são compostos moleculares. Em solução aquosa eles sofrem dissociação. Então, esses dois conceitos são muito importantes para entender esse exercício. Primeira alternativa, nós temos HCl na fase gasosa por ligação covalente. Opa, correto. Na fase aquosa, ele se encontra também com a ligação covalente. Na fase aquosa, ele não sofreu a dissociação, ele não sofreu ionização. Desculpa. Logo, a alternativa A está correta? Não, porque a gente sabe que em soluções aquosas, ácidos, ocorre a ionização do hidrogênio, formando o íon hidrogênio, o íon hidrônio H3O+, no caso. B. Na fase gasosa, nós temos os prótons, os íons hidrogênios, e na fase aquosa nós temos só os ânions cloreto. Correto? Não. O hidrogênio não vai sair evaporando. Ele está solvatado. Lembra lá que as moléculas de água vão estar solvatando aquela molécula. Então, não, o hidrogênio não vai sair, não vai acabar saindo da solução. Alternativa C. Nós temos na fase gasosa HCl, ou seja, a molécula com a ligação covalente, composto molecular, correto.
Na fase aquosa, nós temos ambos no formato de íon. Correto. A alternativa correta é a C. Por quê? Porque satisfaz a ideia de que, como ácidos são compostos moleculares, na fase gasosa, eles vão estar com essas ligações. Em fase aquosa, ocorre a dissociação por meio da ionização desses átomos. Beleza? Então, a alternativa correta é a C. Por fim, um exercício do ITA de 2012. Considere as seguintes afirmações a respeito dos aletos de hidrogênio. Aí temos ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico e iodídrico. A temperatura de ebulição do ácido iodídrico é maior do que a dos metais, que os demais, desculpa. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê, pessoal? Porque no ácido fluorídrico, lembra lá que eu comentei na última aula também. Ácido fluorídrico é hidrogênio com flúor. Hidrogênio ligados a átomos muito eletronegativos possui a característica de formar posteriormente pontos de hidrogênio entre essas moléculas. Logo, então, pontos de hidrogênio é uma interação muito forte. Então, isso aumenta o ponto de ebulição da substância. Então, o ácido iodídrico é o maior ponto de ebulição? Não. O ácido fluorídrico é o que possui maior ponto de ebulição. 2. A exceção do ácido fluorídrico, os aletos de hidrogênio dissociam-se completamente em água. Correto. Lembra lá que a gente comentou que o ácido fluorídrico, ele não é um ácido forte, é um ácido moderado, porque ele se dissocia pouco, dado essa interação com o ponto de hidrogênio. Enquanto que tanto o ácido iodídrico, bromídrico ou clorídrico são ácidos fortes, porque ocorre uma dissociação completa praticamente deles. Então, correto. 3. Quando dissolvidos em ácido acético glacial puro, todos se comportam como ácidos, conforme a seguinte ordem de força ácida. Ácido iodídrico mais forte, seguido do bromídrico, seguido do clorídrico, que todos eles são muito mais fortes que o ácido fluorídrico. Correto. O ácido fluorídrico é um ácido moderado. E a ordem de força se dá por isso, por causa do raio atômico. Quanto mais camadas o átomo tem de elétrons, mais distante está o hidrogênio e mais fácil é essa dissociação, essa ionização, tanto para gerar o ânion quanto para gerar o cátion. Beleza? Pessoal, nossa aula de ácidos termina por aqui. Aguardo vocês nos próximos vídeos, que nós vamos conversar sobre as outras funções inorgânicas. Ok? Grande abraço, até!